Olá, tudo bem? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos crescer com a palavra de Deus. E o tema que gostaria de trazer para compartilhar com vocês é uma segunda oportunidade na vida, né? Para nós recomeçarmos. Então, o título seria Uma Segunda Oportunidade para Recomeçar. E eu vou usar o livro de Esdras, do sacerdote Esdras, especificamente o capítulo 3, né? Esdras era um sacerdote que foi para o exílio da Babilônia, ou nasceu no exílio da Babilônia, que durou 70 anos, né? Ou ele nasceu lá ou foi como criancinha, levado junto com seus pais para o exílio na Babilônia, e agora recebe a missão de voltar para reconstruir aquilo que foi totalmente destruído pelos babilônios antes, o país, a capital e o templo, né? Que foram completamente destruídos. O imperador, o reino da Babilônia já não existia mais, porque ele foi tomado pelos persas, né, pelos medos persas, e Ciro, o primeiro imperador ali daquele reino, segundo o profeta Isaías tinha declarado quase 300 anos antes, dizendo até que o nome do imperador era Ciro. Ciro dá a ordem para que o povo volte para Jerusalém, ocupe, reconstrua o templo e volte a prestar o culto a Deus. Tenta imaginar, irmãos, é algo fantástico isso. Primeiro que o exílio deve ter sido uma experiência extremamente dolorosa, porque Deus já vinha alertando ao povo que o povo tinha se desviado completamente dos caminhos de Deus. Completamente. Ele tinha absorvido toda aquela cultura pagã dos povos vizinhos e fizeram práticas horríveis, né, de idolatria, inclusive envolvendo sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos. E Deus resolveu então dar um basta nisso, avisou os profetas. O último profeta que vai avisar intensamente sobre esses juízos de Deus é o profeta Jeremias, né? E Nabucodonosor, ele invade durante 3 invasões seguidas, ele destrói completamente Jerusalém, queima o templo, o país é completamente destruído e parte da população é levada para o exílio. Uma caminhada mesmo, né? De Jerusalém até a capital da Babilônia, vamos botar aí 1.400 quilômetros a pé, crianças, anciãos, mulheres. Deve ter sido algo extremamente doloroso, porque eles perderam tudo, perderam o país, perderam a capital, perderam o objeto de, do lugar de culto a Deus, que para eles tinha uma importância tremenda, o templo de Jerusalém, construído quase 1000 anos antes por Salomão. Então reparem, irmãos, foi uma coisa muito dolorosa. A gente tenta imaginar os dias de hoje, só imaginar essas guerras aí da faixa de Gaza, onde as pessoas estão perdendo tudo. Não tem mais casa, não tem mais território, é tudo destruição, ou na Ucrânia, ou então essas famílias que estavam em Maceió, quando afundou a cratera, né, que estão perdendo suas casas, estão perdendo tudo. É algo impressionante. É uma experiência horrível. E o povo que não foi para o exílio, que é um povo que Deus já falou que não iria sobreviver mesmo, né? Ele ficou completamente na miséria, na mendicância, foi consumido por pragas, e depois que Nabucodonosor arrasou com a terra, ele permitiu que os povos inimigos vizinhos entrassem e ocupassem o território. Então nada restou, nada restou. Foi uma experiência extremamente amarga. Mas Deus, os olhos de Deus estavam naquele remanescente que foi para a Babilônia. E ele toca o coração de Nabucodonosor para que Nabucodonosor proteja esses judeus que foram para lá. Nós vamos ver Daniel, os amigos de Daniel, Ezequiel, todos esses profetas protegidos, Ageu, Zacarias, protegidos na Babilônia. E os judeus que ficaram na Babilônia prosperaram, reconstruíram as sinagogas vai surgir nesse período, né, que não existia mais o templo, e eles começaram com seus pequenos negócios e conseguiram se estabilizar na Babilônia e chegaram até a prosperar. Aí
A Babilônia é destruída quase 70 anos depois pelo Império Médio-Persa. E quando a ordem de Ciro para que esse povo volte para reconstruir, alguns judeus não quiseram voltar, se acomodaram, não estavam preocupados com culto a Deus, não estavam preocupados com lugar de adoração. E Deus ordenou, vamos voltar, vamos voltar. E eles acabaram ficando ali na Babilônia e acabaram depois sofrendo amargamente quando o Império Medo-Persa veio e destruiu tudo, e depois, anos depois, com Alexandre o Grande, que acabou com o Império Medo-Persa. Então aqueles judeus acabaram perdendo tudo, pensaram apenas nas coisas desse mundo, na prosperidade desse mundo, não quiseram reconstruir o culto a Deus, e isso é a grande tragédia do ser humano. Reparem, a ordem era para reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém, e a própria nação iria voltar a existir. Nós vamos ver isso acontecendo em 3 levas, né? Essa com Esdras, que nós vamos ler aqui no capítulo 3, tem depois com Neemias, tem com o governador Zorobabel junto com os profetas Ageu e Zacarias, que vão reconstruir a nação. Esdras é um escriba, é um sacerdote, foi educado profundamente nas leis de Deus. E esse povo que volta com Esdras, ele encontra uma terra arrasada, destruída, ocupada por povos inimigos. Tudo que os profetas bíblicos profetizaram aconteceu. E essa tarefa de reconstruir aquilo que foi destruído era muito pesada. Os medos, as dores passadas pelo exílio, o sofrimento, tudo isso estava na psique desse povo para reconstruir o templo. Então, o que a gente observa? Tudo na nossa vida gira em torno dessas coisas também, irmão. Muitas vezes, dores passadas nos machucam de tal forma que a gente tem medo de reconstruir. Pessoas que passaram por um casamento muito doloroso, horrível, e querem depois, houve uma separação, e querem voltar a ter um companheiro, uma companheira e reconstruir sua família, sempre tem medo de que os sofrimentos do primeiro casamento voltem. Pessoas que montaram o seu negócio, de repente prosperaram, aí vem uma situação de falência e a pessoa perde tudo. E essa pessoa sempre terá medo de reconstruir o negócio novamente. Pessoas que passaram traumas na adolescência, na infância, carregam dentro de si um medo de passar por situações difíceis. Tudo isso vai travando a vida da pessoa. Então muitas vezes a gente olha a nossa vida e fala, puxa, não queria que fosse assim. Eu queria ter a oportunidade de ter voltado no passado, de repente eu errei muito no meu casamento, eu gostaria de reconstruir meu casamento, eu errei muito na educação dos meus filhos agora estão completamente desandados da vida, eu queria ter feito de forma diferente, será que eu fui muito repressor com meus filhos, será que eu fui muito liberal? Porque a gente está debaixo de uma lei, irmãos, inflexível, a lei da semeadura, tudo que a gente planta, a gente colhe, para o bem ou para o mal. Então esse medo de reconstrução cada vez mais presente nas gerações atuais. Eu como professor vejo isso. Eu na minha adolescência, assim, como jovem adulto, a gente tinha preocupação de construir a nossa vida logo, arrumar emprego, trabalhar e sair de casa e começar uma independência. E hoje eu vejo muitos jovens se formando na universidade ainda muito presos à dependência dos pais, com medo de encarar as responsabilidades da vida. Isso é fruto das gerações que tem acontecido. Então, isso tudo, irmãos, é uma situação extremamente difícil para esse povo, porque a gente compreende isso. Alguns estavam apegados, nós vamos ver que estavam apegados ao passado antes do exílio. E vão querer, e vão chorar muito quando vão encontrar aquela situação, mas a vida é assim, irmãos. Não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, né? As coisas são assim, aconteceram. E a dificuldade de crescer, de encarar a vida,
O apóstolo Paulo fala na carta de 1 Coríntios capítulo, quando ele diz que quando eu era menino eu pensava como menino, sentia como menino, falava como menino, mas depois que me tornei adulto deixei as coisas de menino, porque me tornei um homem, uma mulher, um adulto, né? Então é importante, não adianta a gente ficar apegado no passado. Nós temos sempre que permitir que Deus faça algo novo na nossa vida, reescreva a nossa história. Porque quem vive no passado não tem futuro, irmãos. Não tem futuro. Então Esdras vai ser dirigido pelo Espírito Santo nessa missão, que ele vem da Babilônia para reconstruir o templo, para reescrever a história daquele povo. Esdras vai motivar o povo, vai trazer cura para aquele povo. E o que aconteceu ontem e o que acontece hoje é como se Esdras estivesse falando aqui no meu lugar para nós, né? Para a gente fazer essa reconstrução, nós precisamos definitivamente trazer o culto a Deus como centro das nossas vidas. Porque tudo vai girar em torno disso. Essa é a prioridade correta. É isso que vai garantir uma vida abundante, uma vida próspera. Tanto o culto quanto o local onde a gente cultua a Deus. A nossa igreja local. Isso é fundamental, irmãos. Porque tudo vai se encaixando. Encaixa a sua vida profissional, a sua carreira, a vida na sua família. O Senhor Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Por não entender essa ordem, de colocar outras prioridades ao invés do culto a Deus, a vida desanda. Por isso você vê pessoas mudando de igreja, passando de uma igreja para outra. A vida desanda, irmãos. E aí daqui a pouco você está mergulhado em problemas financeiros, em relacionamentos, na própria família, dificuldades no trabalho. Nós precisamos entender que nós estamos num ambiente de sofrimento. Esse mundo não é uma invenção de Deus, é uma invenção satânica que influenciou as mentes humanas. Nós estamos num mundo mau, acho que não há dúvidas com relação a isso. Então, o nosso culto a Deus garante nesse mundo mau as bênçãos, as misericórdias de Deus sobre nós. Deus é espírito, ele busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus não busca pedintes, né? Igrejas lotadas de pessoas que não passam de pedintes, que buscam um Papai Noel, mas como se Deus fosse um Papai Noel bilionário, com bolso aberto para atender a todos. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você o busque pelo que Ele é. Ele é o nosso Pai. Ele nos criou. É um Deus que nos ama profundamente. É isso que nós devemos buscar. Isso a gente busca por meio do culto. Então vamos ler o capítulo 3 de Esdras. Eu vou ler do verso 1 ao 6 e vamos avançando pelo capítulo. Olha só. Diz assim. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesus, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Lá no capítulo, no livro de Levítico, né, na Torá, está escrito tudo isso aqui. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das luas novas, de todas as festas fixas do Senhor, como também os do que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, pois ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Olha que coisa fantástica aqui, irmãos. Esdras e o povo que voltou com ele estão colocando ordem e prioridade correta. Quando a gente inverte isso, tudo desanda, irmãos. Encontrar uma terra arrasada,
encontraram uma terra ocupada por povos inimigos. Estavam numa situação extremamente difícil para reconstruir, mas diz que o espírito deles, como se fosse uma única pessoa, a primeira coisa que eles vão estabelecer é o culto a Deus, segundo as prescrições que estavam na lei de Moisés. Hoje, como cristão, eu presto culto a Deus nos domingos, que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. É um dia que eu tenho que reservar para ir à igreja, para louvar, para buscar, ouvir a palavra de Deus, buscar a presença do Senhor, adorar o Senhor pelo que Ele é. É um dia na semana, um horário na semana que eu tenho que buscar, isso, minha vida tem que girar em função disso, irmãos. Tem que girar em função disso. Essa é a ordem, prioridade correta. As dificuldades vêm quando a gente começa a colocar Deus em segundo plano. Em primeiro lugar vem meu lazer, em primeiro lugar vem o meu bebê, em primeiro lugar vem minha família, em primeiro lugar eu tenho que estudar para um concurso, em primeiro lugar eu tenho que fazer um trabalho nesse dia de domingo. Isso são prioridades erradas, irmãos. Erradas. Isso gera uma forma de idolatria. É a filholatria, é a família-latria, é o lazer-latria, é o trabalho-latria, é o concurso-latria, enfim, tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, como primeira opção, é uma idolatria. Reparem, os judeus da Babilônia não estavam preocupados em reconstruir o templo e estabelecer o culto a Deus. Eles se mundanizaram, a Babilônia mundanizou eles. E eles vão ser destruídos no futuro. Não vai se falar mais deles. Agora, o culto tem que vir em primeiro lugar. O lugar que você vai louvar, o lugar que você vai ouvir a palavra, o lugar que você vai ofertar seus dízimos e suas ofertas para sustentar aquele lugar. A gente tem um louvor muito lindo, né? A minha vida é do meu mestre, né? A minha vida pertence a Jesus. Será que pertence mesmo, irmão? Será que Jesus realmente está no centro das nossas vidas? Olha aqui no verso 3 que nós lemos, eu vou ler até de novo. Fala assim: fizeram um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele os holocaustos do Senhor de manhã e à noite. Os povos já tinham ocupado o território de Judá. Durante o cativeiro, isso tinha sido uma pedra no sapato dos judeus. E foi isso que levou à destruição. Satanás seduziu o povo judeu para sentir atração por esses cultos pagãos. Chegaram a oferecer seus próprios filhos a Moloque, queimando seus filhos. Né? Porque Satanás só tem uma missão, irmãos. E essa missão continua até hoje: roubar, matar e destruir. Então, quando Deus tira aquele povo do cativeiro, que foi um remédio extremamente amargo e doloroso, mas foi um remédio necessário. Necessário, porque era necessário que esse povo que passou por essa experiência dolorosa, por essa disciplina de Deus. O livro de Hebreus diz que Deus nos disciplina. E muitas vezes a disciplina não é algo agradável, mas é sempre para o nosso bem. Então, quando esse povo volta, ele volta com uma consciência: meus pais pecaram, meus pais levaram a gente a essa situação terrível que o exílio causou. Vamos reconstruir o culto a Deus, vamos voltar a adorar a Deus, porque aí toda a nossa vida vai dar certo. Então, reparem, o cativeiro foi um remédio muito amargo, porque foi o cativeiro que garantiu a promessa a Abraão, que Deus fez a Abraão, séculos e séculos antes, quando falou: essa terra te darei aos seus descendentes, com um único objetivo: preservar essa terra para o nascimento do Salvador. Israel só foi preservado única e exclusivamente para o nascimento de Jesus Cristo, para que todas as nações fossem abençoadas por meio da promessa dita a Abraão, pai da fé. Então, olha só, irmãos, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, é tão fantástico que a nossa vida vai alinhar aos propósitos de Deus. O contrário, ela desanda. E pode até comprometer a nossa salvação. A gente pode se afastar tanto dos caminhos de Deus e comprometer a nossa salvação. E Deus não vai permitir isso. Não vai permitir. Então, sempre, se ele sentir que nós estamos desandando completamente, a nossa natureza vai nos levar
até uma apostasia, ele vai aplicar um remédio amargo para nos proteger da destruição eterna. Esses povos ocuparam porque é uma lei física, né? Todo espaço ocupado, todo espaço vazio será ocupado. Jesus falou até isso na nossa vida espiritual, quando diz que uma pessoa é liberta da influência de um demônio, mas a sua casa fica vazia, quer dizer, não se enche da presença do Espírito Santo, esse demônio pode trazer 7 demônios piores e tornar a vida da pessoa muito pior. Hoje nós temos muitos pequenos povos inimigos, né, na nossa vida. Passamos horas na internet vendo coisas que não deveríamos ver, passamos horas diante de uma televisão, passamos horas e horas trabalhando que nem louco, sem nenhum descanso para poder ter uma prosperidade financeira maior. Passamos horas e horas e horas e horas da nossa vida dedicando a várias coisas. Temos os demônios da preguiça, do shopping. São os povos vizinhos que impedem a gente de cultuar a Deus. Estou fazendo uma analogia. Impede que o crente congregue, que o crente cresça. Eu vou até contar aqui um fato que aconteceu com a minha filha na Austrália, né? A minha filha mais nova, tem 2 filhas, ela casou e o seu marido foi trabalhar na Austrália, fez um curso, ele tinha se formado em História aqui na UniB, e foi para Sydney. Os seus pais bancaram uma pós-graduação em arqueologia, porque na Austrália necessita-se muito de arqueólogos. E ele conseguiu um emprego lá. E convenceu a minha filha a ir para lá. Ela não queria ir, mas foi. E ela foi trabalhar numa pequena empresa, onde ele trabalhava, uma empresa de arqueologia, né, que prestava serviços de arqueologia para o governo da Austrália. E trabalhou muito, inclusive, e foi extremamente exigida, né, considerando que tem a dificuldade da língua, tudo isso. Mas havia momentos que ela ficava numa exaustão emocional muito grande, com saudade de casa, com saudade da família, passando por dificuldades terríveis dentro do emprego, e chorando à noite, com aquela sensação de arrependimento, por que eu vim para cá? E eu falei para ela, filha, procura uma igreja, você e seu marido, congregue naquela igreja, assista os cultos, fique firme, fiel naquela igreja, apoie aquela igreja com o seu dízimo, com a sua oferta, para que ela não feche as suas portas, para que ela pregue a palavra, priorize Deus, você vai ver como as coisas vão melhorar na sua vida. E foi exatamente isso que ela fez, irmão. E as coisas foram acertando, o marido conseguiu um emprego público no metrô de Sydney, né, como arqueólogo mesmo. Ela agora trabalha na Universidade de Sydney como arquiteta, fazendo trabalho de arquitetura onde ela se formou. E no dia do aniversário da nossa igreja, ela recebeu, 5 anos depois, 5 anos só, irmãos, ela e o marido receberam a cidadania australiana. Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel para aqueles que o buscam, para aqueles que coloquem o culto a Deus em primeiro lugar. Nós estamos vendo aqui que o povo foi celebrar a festa dos tabernáculos, coisa que eles não faziam muitos e muitos anos, bem antes do exílio mesmo, que até hoje, o povo lá em Israel celebra essa festa, eles vão para áreas, as famílias montam barraquinhas perto das suas casas ou em outros lugares, e vão passar uma semana vivendo naquelas barraquinhas, fecham a sua casa, para lembrar a travessia dos seus antepassados no deserto até a terra prometida. Para lembrar como Deus cuidou daquele povo. E é um momento de culto, é um momento de adoração, trazer à memória, saber que Deus cuida de nós, apontando para Jesus, que tabercunalizou nos nossos corações. E hoje ele habita em nós através do Espírito Santo. Então tudo isso que a gente está lendo aqui, holocaustos, festas, as prescrições da Torá, elas, e depois nós vamos ler aqui os fundamentos do templo, isso era trazer o culto de volta.
E o culto começa no nosso coração. Você pode estar numa igrejinha, talvez, que ainda não seja o ideal fisicamente, talvez ela não tenha um lugar ideal para as crianças, né? Mas se ali existe um culto, se ali existe adoração, se ali existe a pregação da palavra de forma pura, de forma que não tem cobiça sobre as financeiras, sobre as pessoas que ali congregam, mas é um lugar onde Deus é adorado e a palavra de Deus é pregado, ali é o fundamento do templo. E quando você é fiel naquela igrejinha, é fiel no pouco, Deus te coloca sobre muito, Ele é fiel. Eu tenho visto, irmãos, quantas pessoas que são fiéis passaram por portas abertas no emprego, de restauração na sua família, nos seus casamentos. E eu fico muito feliz, porque eu vejo o sobrenatural de Deus agindo. É uma lei espiritual. Quando a gente busca Deus de todo o coração, Ele se deixa achar. E Ele é a fonte de todas as bênçãos. Quando você ouve a palavra de Deus, a instrução que está vindo das Escrituras Sagradas, e se esforça para colocar isso em prática, meu Deus, muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Isso é adorar a Deus. Isso é adorar a Deus. Você está colocando os alicerces do templo para adorar a Deus. Mas vamos continuar. Versos 7 e 8 diz assim: Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que o imperador Ciro, rei da Pérsia, tinha dado. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Constituíram levitas de idade de 20 anos para cima para superintender a casa do Senhor. Repare, primeiro eles estabelecem o culto, agora eles vão reconstruir o templo. Vão botar os alicerces do templo. Isso que a gente tem que fazer na nossa vida, irmãos, para que Cristo reine. E eles estão dando dinheiro. Claro, sem dinheiro uma igreja não sobrevive. Como é que a igreja vai pagar o seu aluguel, ar-condicionado, a limpeza, material para as crianças, né? Tudo isso depende do dízimo e das ofertas das pessoas. Deus fala, trazei, Malaquias capítulo 3, verso 10, trazei os dízimos, fazei prova de mim. E muitas vezes o cristão interpreta isso de uma forma conveniente, né? Diz que é do Antigo Testamento. Que não. Meu irmão, não é assim que funciona. Nós vivemos, Deus é espírito, anjos são espíritos. O sustento material de um templo de Deus depende exatamente das suas contas estarem em dia, né? De poder permitir que tudo isso aconteça, que fique um ambiente agradável. Então, você manter a sua igreja aberta é investir no reino de Deus. Eu sei que tem muitos pilantras, muitos líderes maus, pilantras, corruptos, que fazem barbarismo com o dinheiro do povo. Mas a gente não pode pegar a banheira, que está o bebê, e jogar a água suja da banheira fora junto com o bebê. A gente não pode, a gente tem que separar isso. São coisas que precisam ser separadas, né? Isso é um calcanhar de Aquiles, né? Porque a gente toda hora vê. Agora foi preso um pastor que prometia quinquilhão de dinheiro para as pessoas, ludibriou tanta gente. E vários que a gente viu recentemente, ganhando quilos de ouro e etc, etc. Irmãos, separe isso. Se aquela igreja que você está congregando está te permitindo te edificar, a palavra de Deus é pregada com zelo, os líderes dessa igreja têm temor a Deus, irmão, ajude a manter aquela igreja de pé. Invista no reino de Deus. Isso é restauração de vidas. Isso não é capitalismo. Eu vou dar 10, Deus vai dar 10 vezes mais. Não. Não, mas Deus sabe exatamente que isso é um culto a Deus. Ofertar é um culto a Deus. Eu queria abrir a cabeça das pessoas para ver como isso é importante. Como isso foi importante para a minha vida. Como desde o primeiro dia que eu me converti, eu nunca tirei essa prática da minha vida. E como Deus abriu tantas portas e reflete nos meus descendentes. Jeremias 29
Jeremias está escrevendo uma carta para os exilados e Deus fala para ele, fala para o povo, que eu tenho os melhores pensamentos em relação a eles, pensamentos de paz e prosperidade, para dar o fim que eles desejam. Então foi isso que está acontecendo. Eles voltaram, começaram a obra física, né, levitas para dirigirem o culto. Por quê? Porque eles viram que precisava do lugar do culto, do templo. O povo fez um mutirão, porque ninguém faz nada sozinho, irmãos. Você pode servir na sua igreja de diversas maneiras, como obreiro, dando aula para as crianças, tocando um instrumento. Existem 1000 maneiras. Tudo isso é prestar culto a Deus, para que o culto seja algo maravilhoso. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você ajuda na obra, você está prestando culto a Deus. Você coloca Deus como prioridade em sua vida. Quando você dizima, você coloca Deus acima do dinheiro. E Ele não é devedor. Você nunca vai levar prejuízo. Nunca, nunca, nunca. Servir ao Senhor é garantir um rio de águas de bênçãos. Gera saúde emocional, saúde psíquica, saúde física. Então, isso é fundamental. O rei Davi, que é o rei mais exaltado até os dias de hoje em Israel, ele foi tão poderoso, né, no seu reinado, que ele conquistou todos os povos vizinhos, o reino prosperou muito, ao ponto que Salomão, quando vai herdar o reino dele, ouro e prata eram extremamente abundantes. Antes, Davi organizou todo o culto a Deus. Os levitas, os porteiros, os instrumentos. Ele prescreveu tudo isso, estava lá no livro de Crônicas. E não só isso, depois ele deu todos os seus bens, toda a sua dinheiro para construir o templo ao Senhor. E nunca foi esquecido. Como é que Jesus é conhecido? Como filho de Davi. O Messias, que reina sobre o universo todo, é o filho de Davi. Continuando, irmãos. Verso 9 a 11, fala assim. Então apresentaram Jesus com seus filhos, seus irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Hanadad e seus filhos, irmãos levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes, paramentados, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvar o Senhor, segundo as determinações de Davi, 1000 anos antes, rei de Israel. Olha que coisa incrível, irmão. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras, dizendo, Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado os alicerces da sua casa. O povo ficou feliz, o povo lançou os alicerces, tudo ao redor a ruínas, tudo ao redor a destruição. Mas o povo, vendo aqueles alicerces, já estavam tendo uma visão de fé. O templo ainda não existia. Vai levar ainda uns quase 50 anos para esse templo ficar pronto. Mas eles já estavam vendo o templo pronto, estavam enxergando no mundo do Espírito. A fé é isso, irmãos. É a certeza maravilhosa das coisas que você não vê, mas que vão acontecer. E Deus se agrada disso. Ter fé é confiar na fidelidade de Deus. O povo está esquecendo o seu passado de dor, esquecendo o exílio. Estavam vendo aquele Deus invisível. Ainda não tinha acontecido, mas estavam enxergando no futuro. A gente tem que pedir sempre para Deus abrir os olhos da fé. A fé é um dom de Deus que vem para ouvir a palavra, isso que a gente está fazendo aqui. A fé não depende da nossa mente, não depende das situações. Não, a fé é algo poderoso, enxergar aquilo que é prioritário na nossa vida. É algo fantástico. Eu fico imaginando o pai da fé, Abraão e Sara. Né? Abraão com 120 anos, Sara com 95. Impossível aos olhos humanos. Impossível ter filho. Eu fico imaginando, se fosse hoje, permita fazer essa elucubração mental aqui, e eles fossem procurar o melhor médico do mundo sobre fertilidade humana, e chegasse no consultório desse médico e falasse, olha, doutor, nós estamos querendo ter neném, queremos ter um filho. O médico ia olhar para ele e dizer, Abraão, que isso, cara? Você está com 120 anos,
Você não tem mais nenhuma gotinha de testosterona correndo no teu corpo. Nem estrogênio, nem nada. Olha, Sara é uma anciã, o útero ressecado, ovários, trompas, não tem menor condição, Abraão. É impossível, é impossível, é impossível aos olhos, a medicina garantir qualquer prática de fertilidade. Se conforme com isso. Abraão ia olhar para esse médico e ia falar assim, mas tudo que o senhor falou é verdadeiro. Tudo isso a ciência está dizendo é verdadeiro. Mas tem um detalhe. Deus falou que eu e Sara vamos ter um filho. Deus falou que um dia vai ter um love, uma noite de amor. E todos os hormônios vão aparecer, vão ulular. E a gente vai curtir um outro. Vamos ter uma relação sexual e vai nascer um neném. Deus falou, não é, Sara? É. Eu fico imaginando se nesse consultório do médico estivesse tocando a música do Claudinho Bochecha, Só Love, Só Love, Só Love. Acho que os dois saíram dançando. Dançando e falando para o médico. Deus falou, eu criei. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Abraão, eu estou com 120 anos, Sara está velhinha, como é que nós vamos ter um descendente, vamos ter um filho? Ele falou, só tem o meu servo, Damasceno, que vai herdar tudo. Não. Sara vai gerar um neném. Você será pai de muitas nações. Você e sua esposa terão um filho, o filho da promessa, Isaque. E Abraão creu. E isso foi imputado como justiça, irmãos, para ele. Por isso ele é o pai da fé. Você ficar com a tua mente no mundo, na Babilônia desse mundo, você vai perder a bênção. O lugar que Deus te colocou pode ser o mais simples e humilde. Se tiver isso, que tudo que nós estamos falando aqui, é o lugar que Deus escolheu para te abençoar. Mas vamos ver o último verso. Verso 12, fala assim, 12 e 13. 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à vista foram lançados os alicerces do templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes da alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Olha só, irmãos, aquela galera que tinha visto o templo magnífico que Salomão tinha construído e foi destruído, começou a chorar quando viu aquele alicerce humilde ali sendo lançado. Chorando sobre o leite derramado, chorando sobre coisas do passado que não voltam mais, perda de tempo, perda de energia. Deus está sempre nos chamando para reconstruir o nosso futuro por meio da fé. O grande filósofo Sêneca, filósofo da Roma antiga, que influenciou muito Nero, na época boa de Nero, naquela época os navios precisavam do vento para velejar, Sêneca falava o seguinte, não existe vento favorável para quem não sabe para onde vai. Então, se você não tem a visão de fé, meu irmão, você não tem futuro. Não tem futuro. Aquele povo que estava chorando tinha que dar graças pelo sofrimento do exílio, pelas derrotas passadas, porque foram necessárias para construir o futuro. Deus quer construir sempre o nosso futuro por meio da fé. A fé não tem nada a ver com convicções interiores, com sentimentos, com sensações. A fé opera no reino do invisível, como diz Hebreus capítulo 11. Seja positivo na sua fé. É Pedro olhando Jesus andar sobre as águas, naquela noite terrível, tempestades, ventos. Pedro fala, Senhor, és tu, se é, manda eu andar sobre as águas. Jesus fala, vem meu filho, vem, pula. Pedro pula e começa a andar sobre as águas. Só teve 2 homens que andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. De repente ele vê o vento, de repente ele vê o mar, tira os olhos de Jesus e começa a colocar os olhos nas circunstâncias e afunda. E Jesus pega ele pela mão e fala, homem de pequena fé, por que você duvidaste? A decisão de pular nas águas é nossa, não de Deus. Deus só quer que você fale. E está só falando, vem, agrade a mim.
E as coisas que você espera, a convicção de fato que você ainda não está vendo, vão acontecer. Esses homens gritavam de alegria porque estavam vendo no reino do Espírito. Largaram a Babilônia e o seu conforto material. Encontraram um cenário de destruição, tudo destruído, ameaçando vir um futuro que era para ser abençoado, completamente comprometido, mas os seus gritos de alegria sufocaram o choro daqueles que estavam chorando por coisas do passado. Jesus Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo. Sem Ele, nada faremos. Cristo era muito impactado pela fé. E muitas vezes a fé vinha daquelas pessoas que o povo judeu considerava terríveis, sem alma, os gentios, né? Aquela passagem de um centurião. Os judeus cercam Jesus. Olha, o centurião aqui está, o filho que ele ama tanto está quase à morte. Vai lá, Jesus, cura. Ele é bom, ele construiu a nossa sinagoga. Jesus vai, aquela multidão vai junto, e aquele centurião sai e fala algo mais ou menos assim, tá, irmão? Estou parafraseando. Jesus, eu sou um matador profissional. Eu sou um guerreiro. Eu sou um homem que trabalha para Roma. Eu tenho a autoridade de Roma sobre mim. E tenho muitos soldados. Eu chego para um soldado e falo, você vai fazer isso. E ele vai fazer. Eu não preciso nem verificar se ele está fazendo ou não, porque eu tenho autoridade. Ele não é nem maluco de não fazer. Tu, Jesus, tem toda a autoridade sobre céus e terra. Não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Basta uma palavrinha tua, uma palavrinha só. E meu filho, que está lá doente, vai ser curado. Porque eu reconheço a autoridade de Deus em ti. E Jesus fica tão impressionado e fala, nunca vi fé igual a esta em Israel. E aquele filho pulou da cama, plantou bananeira, dançou. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade. E basta que eu creia. Está na hora de agradar o coração de Deus. Assim como ele falou para Pedro. Vem, Pedro. Está falando para mim e para você. Vem, vem, vem. Ande sobre as águas. Tenha os olhos fixos em mim. Se você quer seu lar restaurado, sua família restaurada, seu cônjuge de volta, seu emprego, viva pela fé. Coloque o culto em primeiro lugar. Apoie a sua igreja, onde você está congregando, que você vai começar a enxergar no mundo do Espírito. Você está construindo os alicerces do templo na sua vida. E será uma vida profundamente abençoada. Falei disso, irmãos. É exatamente isso que o Espírito está dizendo para nós. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, irmãos. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.